Conselho Nacional do Ministério Público decidiu punir Deltan Dallagnol por interferência no processo de eleição do Senado em 2018. Por 9 votos a 1, o CNMP julgou procedente a ação de Renan Calheiros, que acusou o então coordenador da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba de fazer campanha pelas redes sociais contra a sua candidatura à presidência do Senado. Na época, o procurador postou textos dizendo que a eleição de Calheiros colocaria em risco a pauta anticorrupção. Isso nas redes sociais, ele publicou esses textos. A gente vai assistir agora ao último voto e ao veredito do Conselho Nacional do Ministério Público. Vamos ver. Nesse caso aqui em particular, que nós estamos analisando, pela grande quantidade de postagens que o requerido fez nas redes sociais, inclusive estimulando a assinatura de abaixos-assinados e fazendo diversos relatos, deu para entender bem, na minha visão, que ali ele estava tentando interferir realmente no que estava para acontecer no Senado, na votação para a presidência do Senado. Então, dessa forma, eu entendo que não foi apenas uma manifestação política, mas uma pregação política, que aí sim eu entendo que é vedada aos membros do Ministério Público. Então, eu acompanho integralmente o bem lançado voto do conselheiro Otávio Rodrigues e proclamo o resultado. O Conselho Nacional do Ministério Público, por maioria, julgou procedente o processo administrativo disciplinar para aplicar a pena de censura ao requerido. Essa pena de censura é uma das mais graves a serem colocadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Na prática, essa censura atrasa promoções na carreira e serve de agravante para outros processos em julgamento. E o Ministério Público Federal recusou o pedido de Flávio Bolsonaro para adiar a cariação com o empresário Paulo Marinho. O confronto do senador com o empresário está marcado para o próximo dia 21. Marinho acusou o filho do presidente de se beneficiar de informações supostamente vazadas pela Polícia Federal sobre as investigações do esquema de rachadinha, que ocorria no gabinete do então deputado Flávio na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Pronunciamento de Jair Bolsonaro em comemoração ao 7 de setembro provoca panelaço em todo o Brasil. A fala de Bolsonaro durou pouco mais de 2 minutos e foi acompanhada pelo bater de panelas. Vamos ver. Naquele histórico 7 de setembro de 1822, às margens do Ipiranga, o Brasil desenvolveu o senso de tolerância. Os diferentes tornavam-se iguais. Nos anos 60, quando a sombra do comunismo nos ameaçou, milhões de brasileiros identificados com os anseios nacionais somos uma nação temente a Deus, que respeita a família e que ama a sua pátria. Orgulho de ser brasileiro. Ex-prefeito assume que roubou enquanto esteve à frente da prefeitura de Cocal, no Piauí, e arranca aplausos e gargalhadas de políticos, entre eles o senador Ciro Nogueira, do Centrão. Foi durante a convenção do MDB no final de semana. José Maria Monção lembrou que não foi preso à toa. Uma das prisões, inclusive, foi por desvio de R$2.600.000 do Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, isso em 2009. A confissão do ex-prefeito, presenciada por um senador da República,
viralizou nas redes sociais. Vamos ver um trecho agora. Eu fui prefeito 3 vezes, eu sei o sofrimento, mas também não roubei o tanto que esse aí roubou, não, tá entendendo? Esse é descarado, esse tá afundando o cocal. Eu posso até ter tirado alguma coisa, dado pros pobres, tá? Porque a verdade ninguém pode ser tão sincero, tão... Se eu não tivesse tido tanto direito, eu não tinha ido preso, né? Se eu fui preso, tem um motivo. Então, o que acontece? Eu quero dizer para vocês, e mais político que rouba, rouba para dar pro povo. É difícil o cara roubar para si, né? Para a gente analisar essas notícias do dia, recebemos agora o Silvio Catiabava, que é sociólogo, diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil. Oi, Silvio, tudo bem? Rita, prazer estar aqui. Prazer é sempre nosso, Silvio. Vamos começar com um pronunciamento de Bolsonaro. Então, ontem, no 7 de setembro, um pronunciamento ali de 2 minutos, em que ele volta a defender o golpe de 1964, fala sobre essa ameaça do comunismo, e daí dá para a gente até tentar fazer um paralelo com o que foi o pronunciamento do ex-presidente Lula ao Brasil. Ele fez uma fala grande ontem, falando sobre pontos, criticando alguns pontos da gestão atual do governo e colocando possibilidades de melhora dessas situações. Como que você viu esses discursos? Você sabe, Thalita, que eu estava acompanhando as notícias, todas elas estão girando em torno do tema da corrupção, não é? O Paulo Marinho e o Flávio Bolsonaro, a questão do Dallagnol, a questão, enfim, quer dizer, do panelaço. O panelaço, eu quero começar por aí, é uma expressão de uma classe média que, de um certo sentido, foi traída, porque ela aderiu ao Bolsonaro, né, na maioria, ela se pronunciou em favor da luta contra a corrupção, né, e, nesse sentido, a Lava Jato foi uma questão central para organizar e estruturar esse negócio, né, e depois ela começa a ver repetidas demonstrações de que, por exemplo, a família Bolsonaro está enredada em N casos de corrupção, né, para não falar de outros crimes. Né. Então, ela, no fundo, diz assim, olha, eu fui enganada, né? Eu, na verdade, apostei numa luta contra a corrupção, né, e comprei um pacote que não corresponde àquilo que eu gostaria de ver sendo defendido, né? E o Bolsonaro, ele tem numa fala dele uma coisa muito curiosa, porque ele faz um começo na defesa da democracia, né? Quer dizer, nós vimos o começo da fala dele. Mas ele defende também a ditadura, o golpe militar de 64, não é? E ainda fala umas coisas que são muito antigas. Quer dizer, nós temos que continuar lutando contra o comunismo. Você sabe que na campanha do Trump, agora nos Estados Unidos, tinha também uns cartazes que diziam assim, 100% americano, 0% comunista. Como se o comunismo nos Estados Unidos também fosse uma ameaça, né? Então, é uma espécie de levantar uns espectros, umas ameaças que não se justificam hoje em dia. Quem é que está defendendo que o país se transforme em comunista? Não é? Eu vejo isso de uma maneira muito, muito delicada, né? E, continuando um pouco o comentário sobre as notícias, né, se você me permite, né, a história do Paulo Marinho e do Flávio Bolsonaro, em torno das rachadinhas, é uma outra frente de acusações da família Bolsonaro de corrupção. Né? Já, absolutamente, onde é que estão os 89 mil reais e os imóveis que foram comprados com dinheiro vivo da família Bolsonaro? Há indicações, inclusive, de investimento da família Bolsonaro em edifícios sendo construídos pela milícia na periferia do Rio de Janeiro. Quer dizer, tem algumas coisas bastante complicadas aí, né? E a Lava Jato, que era a joia da coroa, no sentido de ser assim a expressão maior de uma ideia de renovação da política, né? Ela trouxe uma polarização, né? Onde você assiste que, de um lado, hoje em dia, com o Procurador-Geral da República, o Aras,
o próprio governo Bolsonaro quer desmontar a Lava Jato, né? E há resistências. 8 procuradores de São Paulo pediram demissão coletiva, né, frente a um questionamento se eles estavam ou não segurando informações, né, que são de uso exclusivo daqueles que estão fazendo as investigações, né? E eu acho que não dá para desconhecer a relação do juiz Sérgio Moro, né, com o próprio Dallagnol. O Dallagnol acaba de ser condenado por um Conselho Nacional do Ministério Público, como você disse, por 9-1. Quer dizer, 9 dos 10 que estavam julgando ele entenderam que ele foi além do que poderia ir como procurador da Justiça e que interviu nas eleições do Senado, tentando afastar a possibilidade da eleição do Calheiros, alegando que isso seria a volta da corrupção, né? Nós não podemos esquecer também que o próprio Sérgio Moro, pelo TRF4, agora, né, ele sofreu uma derrota e uma denúncia. Quer dizer, o TRF4 anulou a condenação do Paulo Ferreira, tesoureiro do PT, né, dizendo que não tem provas para que possa haver essa condenação. Você pode estabelecer um paralelo entre a ação do Dallagnol e a ação do Moro. Os dois compõem o mesmo grupo, né, que usa, agora nós temos que usar os termos que correspondem à verdade, que usa a bandeira da corrupção para fazer uma perseguição política, né, a setores da sociedade com os quais eles não concordam. Eu estou aqui explicitamente falando sobre a questão do PT, né, que foi condenado, acusado de N maneiras, e agora os tribunais estão revendo essas acusações. Eu me lembraria também que não existe só o PT no Brasil, né, e que o PSDB, desde há muito tempo, a corrupção realmente não é de agora, né? Você tem, por exemplo, a compra dos votos da reeleição do Fernando Henrique Cardoso, com farto material que comprova isso, né, que nunca foi levado a julgamento, a juízo, prescreveu, né? Da mesma forma, quer dizer, o PSDB hoje tem um Aécio Neves, que foi gravado pedindo suborno ao presidente da JBS para que ele pudesse, 2 milhões, né, para que ele pudesse cuidar da sua defesa com advogados, né? Nós temos o José Serra e a filha dele, que tem uma conta na Suíça, que ninguém explica o montante que tem lá, de onde veio, e por que ele tem essa conta com a Verônica, a filha dele, né? Também isso ninguém fala nada, né? Então, essa classe média que bateu panela, ela está começando a perceber, né, que só se acusa de corrupção aqueles que são adversários políticos do governo, né? Os que não são adversários, que estão alinhados de alguma maneira com essa política atual, né, pelo menos com a política econômica atual, né, eles são poupados, né, às vezes prescrevem os julgamentos pela data porque o tribunal segurou, porque um dos ministros resolveu pedir vistas do processo. E aí você vê que a justiça hoje em dia, infelizmente, não é imparcial, né? Ela não só se constitui hoje como uma espécie de estamento privilegiado, que na reforma administrativa ninguém toca nos seus privilégios, né, como ela também tem um posicionamento contrário, vamos dizer assim, né, aos críticos do governo, na sua maioria. Evidentemente, há ressalvas sobre isso. Nós temos os juristas democráticos, nós temos várias associações que também se manifestam, mas a corporação dos juízes, dos procuradores, mostra todo o seu conservadorismo e o aparelhamento do sistema judiciário para favorecer um lado. Nós não podemos continuar assim, né? A Vaza Jato, por exemplo, que é aquela investigação denunciada pelo The Intercept, né, também não é mencionado mais. Acabou. Ela sumiu. Por que ela sumiu? Porque ela tem comprovações de como a justiça está sendo manipulada, né, por procuradores, por juízes
que entendem que esse é o melhor caminho para defender os seus direitos e fazer a política conforme os interesses dos seus apadrinhados, né? Então, eu acho que a gente deveria ter, no nosso noticiário, outras questões importantes. Como é que nós vamos retomar o nosso desenvolvimento e garantir emprego, por exemplo, não é? Para toda essa imensidão de pessoas que, se vier a receber só os R$300 que estão sendo prometidos como continuidade do auxílio emergência, vai começar a estar numa situação muito crítica, né? Nós teríamos que ver, inclusive, né, como que estão sendo feitas, por exemplo, a discussão do orçamento de 2021, que foi apresentada, onde dinheiro para a reforma agrária, para os pequenos agricultores, para a agricultura familiar, não tem, foi cortado, né? Então, essas questões precisam ser trazidas para o noticiário, e a gente não pode ficar enredado somente numa discussão de corrupção que está viciada nesse sentido de que a grande imprensa também poupa o PSDB, poupa outras figuras do Centrão, não é? E continua fazendo a sua cruzada contra aquilo que eles chamam que é o comunismo, que, pelo amor de Deus, né? Não tem nada de comunismo. É isso, Silvio costurou todinho o nosso giro de notícias ali. Eu só quero lembrá-los que hoje, às 9h45 da noite, tem o programa Le Monde Diplomatique Brasil aqui na TVT, nas redes sociais também, e o tema é o desmonte das instituições democráticas. O próprio Silvio conversa com Marcela Araújo e Gabriel Feltrão. É isso, todos convidados para acompanharem o programa Le Monde Diplomatique Brasil. Silvio, muito obrigado, uma boa tarde para você, um beijo e até semana que vem. Boa tarde. Até mais.